Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, que eu tenho um compromisso com você, até porque tenho certeza de que ele, ainda que não tenha assumido e assinado esse compromisso comigo, ele tem, que é o de todas as vezes que precisar dar esclarecimentos a você, estar conosco, ou seja no bate-papo, ou seja no Almoçando com a Notícia. Ele que é o diretor-presidente do Detran, meu querido amigo Cacá, o Antônio Carlos Gouveia, ou o Antônio Carlos Gouveia, que é o Cacá, e por aí vai. Bom, voltamos ao assunto da motocicleta, já me acalmei. Já, não é? Mas não me acalmei ao tempo, ao ponto de verificar que ele realmente é um grande perigo. Como trabalhar isso? Veja só, a banca examinadora tem também a habilitação para quem vai se submeter à carteira, digamos assim, da moto. E tudo isso passa por um excesso de zelo, por um controle. A reprovação para quem busca na CNH da moto era 60%, já está reduzindo. E a gente tem feito um trabalho muito grande com as autoescolas, porque tudo depende da formação. Aquela formação, digamos assim, troncha, que não dá a noção de responsabilidade, o cara pega a moto e acha que vai dirigir. E a gente tem uma diferença estúpida, qual é? Na cidade, na capital, o condutor de moto ele se acha apto e ele faz uma resistência enorme para se submeter às regras da autoescola, do Centro de Formação de Condutores. No interior já são pessoas talvez que se submetam com mais veemência. Entretanto, como houve essa expansão enorme de moto, o que é que acontece hoje? A cidade de Arapiraca passou a ser quase que a maior indicação, digamos assim, de tragédias para o estado de Alagoas. E, em particular, a cidade de Arapiraca é a primeira no índice do Detran de que há pessoas acidentadas. O mês de junho, um exemplo específico, o mês de junho, que é um mês de São João, que a pessoa bebe, dança um forrozinho e tal, 1.078 pessoas sofreram acidentes no ano de 2014 de moto e carro. Dessas 1.078, 478 precisamente foram de motos. Então você veja que as motos, elas trazem esse sentimento que você justifica do exagero, digamos assim, de acidentes, mas ele se dá em três vertentes. A primeira, o cidadão de moto, que é uma minoria, mas que ele se excede, ou porque ele teve uma confusão em alguma situação e tem a pressa, o fator pressa contribui, ou aquele cidadão que dirige o carro e faz uma manobra brusca. Para surpresa minha, em um levantamento de estatística dentro do órgão, nós verificamos que muitos dos acidentes de moto também foram consequências de uma provocação do condutor do automóvel. Vou dar um exemplo. O cidadão ia indo para a Barra de São Miguel, botou o carro no acostamento, virou o carro com tudo para fazer um retorno, que o retorno ainda era lá embaixo. Quando ele virou, a moto veio, o cara foi arremessado para lá. Mas você sabe por quê? Porque o condutor de automóvel, principalmente uma grande maioria, não sabe usar os espelhos. Pronto. Os retrovisores. Não sabe usar. Não sabe. Então você veja que dentro desse contexto não é só o condutor da moto. Não. Quer dizer, é uma vinculação que representa toda uma categoria que dirige no trânsito que dá causa ao acidente. Por exemplo, eu falava do ciclista, eu falava dessa concepção. Semana passada chega uma ocorrência no Detran que tem uma rua que sai aqui da Deputado Zelásio, que ele é mão descendo. Perfeito. O condutor do veículo olhou para a mão que vinha os carros descendo. Um ciclista vinha na contramão. Quando ele saiu, atropelou o ciclista. Perfeito. Aí o cidadão pegou a bicicleta depois de ser atropelado e sacudiu em cima do carro do cidadão. Olha que confusão. Então você veja que é um sentimento sempre de tolerância zero. No Dia dos Namorados eu fiquei perplexo, vindo naquela rua do Maicai, um barzinho na frente, um cidadão tentando fazer uma manobra bem devagarzinho, o cidadão começou a buzinar. Você acredita que o cara saiu do carro, foi quase às vias de fato com o carro da frente? Veja, que grau de tolerância. Dia dos Namorados, uma noite daquela que era para o cara estar tranquilo. Claro. Quando a gente vendo aquela confusão, tive que saltar do carro. Então, assim, é um grau de estresse, se eu posso assim dizer, desnecessário. E aí cabe, sim, ao Detran de Alagoas, nas campanhas educativas, como também nas abordagens, fazer esse contexto pedagógico. Ok, agora eu queria lembrar a você o seguinte, que, inclusive, você tem 6 meses de gestão onde apertou as escolas. Certo? De tudo quanto foi jeito. Então, a grande maioria não está nos que estão frequentando a escola para tirar carteira nova, mas naqueles que já tinham carteira e que são viciados em fazer as coisas erradas no trânsito. Aí eu pergunto a você, não caberia alguma espécie assim de curso diferenciado que desse, eu estou chutando, desse uma estrela para aquele motociclista que ele pudesse ostentar, ele é um novo motoqueiro, motociclista, não sei. Nós estamos buscando alternativas e eu estou fazendo um levantamento, que estou concluindo isso essa semana, de pessoas que têm reincidências em multas.
essas multas, elas geram inclusive a perda da carteira, Perfeito. A perda da CNH. E aí a gente está fazendo levantamento, quem sofreu nesses últimos 6 meses multa leve, mais 2 graves e uma gravíssima. Se ela sofreu esse conjunto de multas, a consequência é a perda da carteira. Mas se ela sofreu uma grave e uma leve, ela tem que se submeter a um curso desse. Perfeito. E o Detran de Alagoas está criando um ambiente para todas as últimas sextas-feiras do mês, à tarde, de 2 a 6 horas, no auditório do Detran, fazer uma capacitação. Só que eu não tenho como obrigar que esse condutor faça isso. Mas o cidadão vai receber uma cartinha em casa, convidando para ele ir lá, tal, dando um alerta já que ele tiver qualquer multa a mais, ele vai ter a carteira perdida. É a famosa paudagogia. Então dentro desse contexto, a gente quer fazer uma abordagem para trazer de uma forma cívica, mas de uma forma responsável isso. Hoje, por coincidência, eu tive mais de hora de conversa com o juiz Odilon, que é o juiz da vara de trânsito da capital. Certo. A cidade de Maceió tem um trânsito municipalizado, então eu não posso intervir em algo que necessariamente é mérito e propósito da SMTT, mas eu posso fazer, numa parceria com a SMTT, algo que a gente possa justificar. Então, nesse contexto, nós estávamos criando com o Dr. Odilon um ambiente e passa por isso que você acabou de justificar. O Dr. Odilon viu que ele tem um universo de mais de 400 pessoas na vara de trânsito que tem suspensão condicional do processo porque foram condenadas dentro de algum formato porque atropelaram com vítimas fatais. E essas pessoas têm uma penalidade de que a suspensão do processo implica em 2 anos os autos ficarem suspensos e ele pagar uma multa ou fazer um benefício a alguma atividade dentro de um lar de criança ou ir para um orfanato ou fazer alguma coisa. Então, qual foi a ideia nossa? Construir algo para que esse cidadão venha para o Detran, se submeta a uma capacitação e essa capacitação tem que ser dada um número de horas de aula para ser constatado lá nos autos daquele processo aquela vinculação. Nós temos categorias de profissionais de todas as áreas e são pessoas cultas, são pessoas intelectualmente bem situadas. Não se justifica estar numa barbeiragem, como chamam num termo bem chulo, sendo vinculada a um atropelamento ou uma forma que necessariamente ela contribuiu para aquilo. Não só que tenha dado causa, mas que contribuiu. Muito bem. Não sei se ainda é uma problemática, mas era os despachantes. Os despachantes, eu tenho criado um ambiente lá no Detran para mostrar que a informática, o mundo moderno, faz com que essas coisas vão reduzindo cada vez mais. O serviço dos despachantes, eles têm uma importância muito grande ainda, porque o alagoano ele não tem essa sensibilidade de ir para a internet. Se qualquer alagoano entrar na página do Detran e acessar, ele vai ver que lá hoje tem 36 serviços. Serviços esses que têm sido um sacrifício enorme para que a gente consiga ter um controle, mas que consiga dar certeza do resultado. Exemplo 1, implantamos agora há um mês, e foi uma ideia nossa lá dentro do gabinete, vendo aquela dificuldade, eu como usuário do serviço, o que é que eu posso fazer para dar uma estrutura diferenciada? E aí fizemos o seguinte, você tinha um carro usado e ia vender, você tinha que ir ao Detran, tirar uma guia, pegar aquela guia, pagar no banco, levar o seu carro, fazer uma vistoria, voltar para o Detran, tirar outra guia, pagar aquela guia e pegar o documento de venda, autenticar no cartório. Então você vinha 3 vezes ao Detran para vender um carro. Isso não existe em canto nenhum. E o despachante ficava, digamos assim, nessa abordagem. Agora o cidadão entra no site do Detran, ele tira as 3 guias, faz aquele pagamento, que não é nada que não possa justificar, porque as 3 juntas dão 100 e poucos reais, e ele vai ao Detran de uma vez só, faz a vistoria e já transfere o carro, já sai de lá com o carro transferido. Perfeito. Então, se ele tivesse o interesse ou o zelo de abrir o serviço da internet, ele não precisaria do despachante. Só que isso é um processo, eu entendo, pedagógico. A gente tem essa dificuldade. Quando eu, na minha área jurídica, quando teve a virtualização do processo, havia uma dificuldade enorme. Os escritórios de advocacia tinha aquele boy que levava o processo. Acabou-se. Não existe mais. Não. Entretanto, essa relação ela está sendo o mais transparente possível. Não há margem para vender algo que não exista. Existe um sindicato dos despachantes credenciados e eles têm um conflito enorme com os chamados zangões. Esses zangões são pessoas que não têm credenciamento a nada e que ficam ganhando dinheiro em nome do Detran. Na minha gestão não admito. Em nome do Detran. Na minha gestão não há possibilidade. Isso vai virar caso de polícia, como já viraram 2. O cidadão que não tiver um credenciamento e for para dentro do órgão, vender o nome do órgão, é o irresponsável. E você, usuário de serviço, denuncie, porque esse tem que ser visto como uma forma criminosa, não como uma forma de abordagem para vincular algo que necessariamente nos tempos modernos não cabe mais. Outra coisa, você falou em vistoria. Vistoria, tranquilamente, antigamente você tinha filas incríveis para vistoria. Ela continua concentrada no Detran ou você já tem postos? Veja, ela hoje está no Detran, a gente está fazendo um processo de ampliação. O Dr. Rodas, do Shopping Maceió, gentilmente nos cedeu um espaço sem custo nenhum para o Detran, para que a gente tivesse um ponto de vistoria.
Nós temos um ponto de vistoria lá no Shopping Maceió, justamente para atender a população que precise fazer algum tipo de serviço na parte baixa da cidade, a ter que se deslocar lá para a sede do Detran, que ficou na parte alta da cidade. Isso tem dado uma proporção muito grande. Entretanto, o fator de maior dificuldade é aquele que eu venho colocando desde quando assumi. O Detran de Alagoas tem 1.250.000 usuários e nós só temos 290 servidores que podem ter acesso ao sistema. Então não dá para fazer mágica. Para você ter uma ideia, para eu ter esse volume de gente tendo o CNH e se submetendo ao exame, eu tenho um contexto de servidores que quando termina o expediente às 14 horas, eles vão para a banca e ficam lá na banca até às 18 horas, 19 horas dando aula, porque o lençol ficou curto. Não há possibilidade de fazer concurso. O governador Renan Filho tem colocado isso porque o Estado já ultrapassou. Então, a nossa dificuldade na vistoria ainda é pessoal. E é um sistema de controle que o órgão atesta a validade, a regularidade daquele carro. Se não tiver uma coisa extremamente responsável, o cidadão amanhã esquenta um carro roubado, não é verdade? Então, tem uma série de outras situações que a gente tem que ter controle, e controle com responsabilidade. Razão essa que a minha ideia é ver de que forma ampliar. Não consegui, mas a gente está trazendo essa vistoria de forma mais intensa. A cidade de Arapiraca, os donos de concessionária me procuraram, dando conta da dificuldade que era para fazer essa vistoria e o atraso. Então ele vendia um caminhão, às vezes passava 2, 3, 4 dias esperando. Então agora nós criamos uma agenda positiva, essa agenda sempre remetendo uma vez por semana, está em cada local, e dentro desses locais a gente está tentando minimizar. Entretanto, o ponto nuclear de tudo isso ainda é aquela dificuldade pelo número de servidores. Só pode entrar no sistema servidor vinculado, servidor do órgão, para não criar um ambiente de dificuldade. Senão você cria um problema. Mas aí eu que não... estou fazendo todo esforço. O que você considera o seu calcanhar de Aquiles? É o número de servidores? Não tenha dúvida, porque é um órgão que tem uma dimensão de 1.250.000 usuários. Isso. E eu com 290 servidores, não tem mágica. E o que é mais interessante dessa questão dos 1.250.000 usuários é que eles não são usuários de uma vez só. Quer dizer, você tem aquele usuário que de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos tem que renovar a carteira. Você tem aquele usuário que compra um carro, vende o carro, daqui a pouco ele compra de novo, vende de novo. A Sociedade da Lagona sabe, todo mundo, dentro de uma situação qualquer, uma vez por mês, precisa do Detran. Exato. Ou porque foi pego na lei seca, ou porque está um emplacamento atrasado, verdade. Ou porque vendeu um carro, transferiu um carro para um filho, transferiu para um pai, é um parente que vai tirar uma primeira CNH. O cidadão sempre está se movendo e precisa dos serviços do órgão para alguma coisa. Claro. Então, a nossa grandiosidade, digamos assim, faz com que a gente tenha que trazer este aprimoramento no serviço para que nesse esforço gigantesco o usuário saiba que vai para lá e consegue ter o resultado. Entretanto, a gente precisa que a população ajude também denunciando. Nós não podemos estar em todo canto. Então, qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de coisa que conduza para algum tipo de favorecimento, denuncie. No site do Detran tem lá, fale com o diretor. Vamos lá, no site do Detran, que é facílimo. Facílimo. É só você colocar lá Detran AL no Google e aí já aparece logo direto, Detran.al. Não precisa nem dizer aquela letra todinha porque confunde. Detran.al, já entra, já vai aparecer o site do Detran. Exato. Esse site do Detran, ele tem todas as informações daquilo que você precisa. Um universo de gente que vai procurar um despachante para tirar uma carteira internacional. Não precisa, você faz todo o sistema na internet, você recebe em casa a sua carteira. É verdade. Então, o apelo que eu faço é que a população... Inclusive, até aproveitar isso que você falou, para dar uma informação e confirmar com você se é ou não é. Porque nos Estados Unidos você não precisa, durante 6 meses, não precisava da carteira internacional. Mas agora na Flórida você precisa. A Flórida está exigindo. O Denatran, ele estabeleceu essa carteira como uma forma só de sistemática. Entretanto, no meu sentir, ela é desnecessária. Porque a carteira nossa aqui, ela tem validade de lá. A CNH nossa, ela tem uma valia tão grande que hoje a maioria das pessoas nem usa mais a identidade. Não. Usa a CNH para todos os documentos para se identificar. Então, você veja a importância desse documento e a responsabilidade que tem que se ter um órgão como o Detran na emissão de qualquer tipo de documento nessa vinculação. Mas já que você falou nisso, também é preciso informar o nosso telespectador que a CNH ela tem a validade de identidade enquanto ela estiver no prazo de validade. Exatamente. Se você não renovar esse prazo, ela perde a validade. Por trás disso, dessa validade, tem um contexto de situações. Por exemplo, se o cidadão for pego por alcoolemia, ele tem como consequência 1 ano de suspensão da carteira. Perfeito. Se ele não entregar a carteira, ele tem como consequência a cassação da carteira. Vai ter que fazer autoescola, vai ter que fazer todo aqueles parangolê, como se diz. Se necessariamente ele tiver uma pontuação de infrações, vai remeter em quê? Na perda da carteira. Então, tudo isso remete que essa validade ela passa a ter um tempo, inclusive, antecipado. Exatamente. Dando conta de que o órgão hoje está fazendo uma agilização muito grande. Como sempre,
Muito bom, brilhante entrevista. Tenho certeza de que o nosso telespectador ficou muito mais bem informado hoje. E não esqueça do compromisso que eu firmei com ele, junto com você. Certo. Estaremos sempre aqui. Olha, sempre, para mim é motivo de muita honra. Eu digo sempre, louvo a Deus pela oportunidade de você nos dar sempre para estarmos aqui juntos. Você é uma pessoa que, particularmente, eu lhe tenho uma admiração e um carinho todo especial que faz com que a gente venha para cá, sim, motivado, com alegria de justificar. Agradeço por isso. Obrigado. Seja feliz e obrigado sempre. O Detran está à disposição e a minha pessoa para o que você precisar de informação. Você deu um abraço muito grande no teu pai. Muito obrigado. Uma pessoa que eu admiro demais mesmo. Muito obrigado, Opa, muito obrigado. Vou dedicar esse programa a ele. Pronto, vou dizer a ele, uma alegria e uma redenção para nós que somos da família dele. Muito obrigado. Obrigado a você também. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer o nosso encontro. Está marcado.